Começa agora o programa Diário da Região Repórter. Apresentação, produção e edição, Carlos Campos. Técnica, Alan Júnior. Direção-geral, Márcio Sanazar. Fala pessoal, bem-vindo ao Diário da Região Repórter. E hoje eu estou aqui com a soldado Keila. Se eu falar Keida, se eu falar Kelly, você me desculpe. E ela está aqui, né? Mais uma policial militar que o nosso amigo Major Mosna, né, nos mandou aqui para dar uma entrevista e falar um pouquinho sobre o trabalho que ela faz. A soldado Keila, ela trabalha no 14º, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu ingresso e como você veio se tornar, né, soldado da Polícia Militar. Então, né, eu sou de Minas Gerais. Minas Gerais! Minas Gerais, cidade boa, cidadezinha de São João del Rei, né, interiorzinho. São João del Rei eu conheço. Sim, a cidade de Tancredo Neves. Eu conheço São João del Rei. Sim, eu fui pescar lá próximo, não tem um marzão, um rio enorme lá próximo. Mar é forçoso porque Minas não tem. um rio. Acho que é o Rio pode Paraná, sei lá que rio é que tem ali. Pode ser, possível. Mas foi no ano passado que eu ingressei na escola, né? Fiz o concurso em 21, se eu não me engano. E ingressei na escola o ano passado, passei o ano todo em Pirituba, né? Eu peguei uma fase atípica em que eu consegui fazer o básico e o específico no mesmo local, né? E eu, mesmo aqui no 14, eu estou mais ou menos há 5 meses, que eu cheguei em março, logo após a Operação Verão, né? E aqui na terceira CIA do 14 eu estou aí há 5 meses. Que legal, que legal. Então você é bem, assim, vamos lá, 2 anos, não chega a 2 anos de ingresso na polícia? Não, de operacional mesmo são 8 meses, 8 né? Que na meses. escola a gente faz alguns estágios, mas você vivendo a vida operacional ali no 12 ou no 5x2 tem aí 8 meses. Legal, legal. E você tá empenhada nesse momento de trabalhar com a vizinhança solidária, né? Sim, sim. E como... por que você ingressou na Polícia Militar? Qual foi o motivo que levou você a ingressar? Então, eu sempre fui muito apaixonada pela, como que eu vou dizer, pela hierarquia, né, e pela disciplina que o militarismo traz. Correto. Né? Então, a minha primeira opção de escolha para entrar nessa vida do militarismo não foi nem a polícia, né? Foi pela Marinha, na época que eu fiz a prova da Marinha, mas acabei perdendo ali. E depois eu encontrei o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo e, né, ali olhando o edital, vi que me encaixava ali nas características, né, no que era pedido para fazer, para você estar ingressando. Foi onde eu fiz, né, a inscrição e fui cumprindo as etapas. Foi a primeira vez, né, passei de primeira desde da prova escrita até a investigação social, fui seguindo e estou aí até hoje. Que maravilha. E você percebeu alguma diferença no treinamento do policial homem ou policial mulher? Tem alguma coisa que você percebeu de diferente ou não? Tudo igual? Não, o tratamento não, né? O tratamento tanto na escola quanto no batalhão, na companhia, quando a gente está servindo, é praticamente a mesma coisa. Você é mais um servidor, né? No caso, você tem uma pequena diferença no TAF, né? Que o TAF da gente, das mulheres para os homens, é diferenciado no caso da barra. O homem faz a barra e a mulher hoje está fazendo a isometria, que é quando você segura ali e só não precisa descer e subir. Você conta ali a quantidade de tempo que você consegue ficar parada na isometria, né? Legal. Essa aí é a única diferença, o único tratamento, vamos dizer, né? Que tem a diferenciação aí, mas do restante o tratamento é tudo totalmente igual. Não tem diferença. E dentro do local de treinamento, existe uma separação? Ou assim, é lógico, né? Alojamento, essas coisas é separado, né? Sim, o alojamento sim, mas local de treinamento não, né? Local de treinamento, local de TAF, né? O campo que você vai correr, você faz parte de um pelotão, né? Você então não Você tá lá no pelotão, não importa e sai. Não existe a Fox e o Mike, existe o pelotão que vai fazer a prova ali, então é todo mundo junto e é desse jeito. E quais foram as dificuldades que você acha ou que você percebeu como mulher na polícia? Teve alguma dificuldade? Eu particularmente não tenho, né? Porque eu vim de Minas sozinha, então vamos dizer que eu não tenho ali uma família formada no caso de eu prover, né? No caso, eu tenho minha família assim
pai e mãe que está em Minas, Correto. mas no caso, né, não são meus dependentes. Então, no meu caso, que não tenho dependentes, não há, assim, muita diferença, muita dificuldade, né? Eu acredito que haja para quem já tem uma família formada, que tem filhos, Tem né? filhos, Que aí tem que depende de alguma adaptar, coisa. isso, aí tem que adaptar a vida no policiamento, No né? seu caso, por enquanto, né, você... Por enquanto, é só não. você e Por enquanto, Deus, sou né? só eu. Mas, de alguma maneira, assim, para o seu começo de carreira, né? Acho que isso é importante para você poder ter seu tempo e fazer o seu trabalho sem outras preocupações, né? Sim, sim, é o ideal, né? É claro que com o tempo você vai formar uma família, naturalmente, e aí cria-se as dificuldades que você vai aí superando a cada momento, né? Como Sim, superou sim. a vida inteira, tá aqui hoje, né? Como policial militar. Sim, desse E jeito. veio lá de Minas, né? Você veio assim, do nada, pegou e veio para São Paulo e acabou? Sim, é porque eu não sou tão apegada assim a lugares, né? Então, muita gente me pergunta, mas você saiu lá de Minas sozinha, tem parente em São Paulo? Não tenho parente em São Paulo, do mesmo jeito que eu não tinha parente no Rio, quando eu fiz para Marinha, né? Então, assim, a minha vontade era crescer de alguma forma. Se não for em Minas, que Um local esteja que em tem outro uma estado. carreira, né? Sim, né? Não sou tão apegada assim à questão de lugar. E como você diria que é o relacionamento com os outros policiais? O fato de você ser mulher, é lógico. Olha, no meu caso, a gente não tem muita diferenciação, né? O tratamento é praticamente o mesmo, né? As mesmas ordens que o policial homem acata, você também acata sendo mulher ou não. Não tem aquele benefício, né, de você ser mulher, não existe. A mesma ordem que ele acata, você também, e é todo mundo igual. Eu tive dificuldade de trabalhar com mulher, né? Porque eu sou da velha guarda, né? Talvez ainda tenha policial militar da velha guarda aí, operação, não sei. Sim, ainda tem. E pra gente sempre existe um sentimento. Não que eu vá expressar isso pra mulher, né? Na polícia, na segurança pública, no caso. Mas a gente sempre tem aquele negócio de proteger, né? De, sei lá, é mais frágil. E é difícil, não é fácil, não. Você não pensa que é muito simples, não. Assim, claro, você fala, ninguém me trata diferente. Lógico que não, mas sempre existe poxa, é difícil, é difícil. É esse instinto de proteção O instinto, da parte o instinto feminina. do homem, né? Os homens antigos, né? Da minha turma, do Márcio, eu não sei, o Márcio tem 40 e pouco. O Márcio engana todo mundo, ele tem mais de 40 e fica enganando, né? E a gente é da velha guarda, então é aquele negócio de proteger a menina, a irmã, né? Sim. A mãe e tal, e aí vai trabalhar com a polícia do lado a mulher. Então, né, eu não sei se o soldado mais moderno, os jovens e tal, tem esse pensamento também. Eu acho que deve ter, viu? Porque É porque depende muito também da postura da criação que você do policial chega. também, E, né? sim, porque, por exemplo, né, esse instinto de você proteger a parte feminina que está do seu lado, ele vai te extinguir se a parte feminina mostrar que você não precisa tanto, que você Não se também preocupa está tanto ali, e tal, você também está ali para proteger a vida do seu parceiro. porque na verdade é uma troca, né? A equipe do trabalho que está na viatura é uma troca, né? Um Sim. defendendo o outro e tal, isso é padrão. Sim, exatamente. Vai acontecer de forma natural, né? Natural porque a parceria é do trabalho, né? Não tem como, né? Como os marginais têm lá suas facções, lá seus grupos, né? De facção, Sim, um sim. defendendo o outro e não vai jamais entregar o seu companheiro de crime, Sim. né? A polícia também não pode ser diferente, né? Os dois trabalham juntos, tá? Um vai ajudar o outro, vai proteger Isso. e vai tentar fazer o melhor para evitar que o outro seja machucado, né? O que quer que aconteça. Sim. Você já percebeu algum tipo de preconceito contra você por ser policial militar? E eu não falo dentro da corporação apenas. Eu falo em algum momento, em alguma ocorrência, de repente por você ser mulher, você percebeu que a pessoa te tratou de forma discriminatória, de alguma maneira? Então, pode ser que ainda ocorra, né? Porque eu estou ingressado na polícia bem recente, eu sou bem recruta mesmo de policiamento, mas por enquanto não, né? Por Você enquanto... já ouviu algum relato de alguma amiga que comentou alguma coisa por ser mulher, foi maltratada ou aconteceu alguma coisa? Já houve relato, sim, né? Da parte ali da ocorrência, partir para cima da mulher, né? Tentando Por levar achar que ela é mais vantagem, fraca e sim. tal.
Né? Tem alguns casos que a pessoa levou a pior, porque a pessoa estava com treinamento em dia, e teve alguns casos que, infelizmente, né, ali pelo porte físico, pela situação que se deu, a mulher acabou, a policial, no caso, acabou levando a pior, né? Mas isso daí vai sempre acontecer, independente se é com mulher ou com homem. Se o cara tá na maldade, ele vai partir para cima, independente de quem independente seja. se é mulher ou se é homem. Apesar que lá no almoço, né, o Marcelo falou de uma policial militar que faz jiu-jitsu com ele, né? É você, não? Não, não sou. Não é você, né? Por enquanto, não. Você sabe o nome dela? Kênia. Kênia? Suzana Kênia. Suzana Kênia. Ô, você, ô marginal, você que pensa em agredir mulher, espero que você depare com a Suzana Que a Suzana Kênia. Kênia. Porque ela vai te dar um sossega-leão aí Por favor. no estilo do jiu-jitsu. E aí nunca mais você vai mexer com mulher de farda, né? Muito bom, isso é importante. Existe alguma característica feminina? No seu caso, você está trabalhando no Vigilância Solidária, nós vamos falar sobre isso ainda. Sim. Existe alguma característica feminina que você acha que é importante para a mulher na polícia? Então, atualmente, assim, né, na minha área que eu trabalho, a gente percebe que o tato sensível feminino, ele ajuda bastante, né? Que a gente chega numa área de ocorrência em que as partes estão bastante alteradas, né? Então, você conseguir pegar uma parte, seja a vítima, né? Conseguir dialogar com ela, trocar uma ideia, né? Explicar o que está acontecendo, o que pode ser feito, quais medidas que ela deve tomar, entendeu? Então, esse tato, essa sensibilidade que a mulher já traz com ela é um traço que ajuda bastante em situações de ocorrências em que dali pode acarretar coisas muito mais graves. Entendi. Você acha que você consegue chegar ali com aquele, no bom sentido, né? Um jogo de cintura e conversar e tentar apaziguar os ânimos ali. Sim, na medida do possível, sim. Nem sempre você consegue. Não, nem sempre. É porque tem vezes também que não cabe, Os ânimos né? já se alterou de um jeito que não tem adianta mais. você chegar... Aí você tem que chegar com outra postura também, que é Sim. aquele caso que você falou da forma que você chega na ocorrência, né? A gente faz aí o escalonamento de força. A conversa não funcionou, você já muda o tom, não funcionou. Você vai fazendo o escalonamento até ver onde que vai cessar. Até para ali. impedir essa situação aí, evitar o pior, né? Sim, sim. Que legal. O que você acha que pode melhorar para facilitar a vida funcional da polícia? Da polícia como um todo, né? Como um todo. Tô falando tudo. Eu acredito que a partir do momento que a sociedade entender que a polícia está para ajudar, facilita muito a vida do policial. Entendeu? Porque muitas vezes a nossa dificuldade não é nem tanto com a parte da ocorrência, né? É com o todo, é o do pessoal filmando, é do pessoal querer intervir. Falar, seu policial não faça isso, isso aí não tá certo, tá sendo covardia e tal. Independente, eu acho que quando a população entender que o policial tá ali para ajudar, aí a atuação da polícia ali já melhora bastante. Entendi. Em vez de tentar, como a gente vê muito, né? Muitos vídeos aí, as pessoas aí agindo de forma errada, talvez se mantesse os ânimos mais calmos, as coisas se resolveriam de uma maneira mais tranquila, né? Sim, sim, com certeza. E, a seu ver, qual é a importância da da mulher na segurança pública? Eu acredito que seja uma profissão assim, né, como toda outra, assim como a mulher se coloca em todo lugar, na polícia então não tem muita distinção. Então é isso, precisa desse tato, precisa dessa empatia, dessa sensibilidade em qualquer lugar. Por isso que é tão importante ter isso na polícia militar. Mas você com esse jeitinho assim, tão calminho, de menininha, assim, bem tranquilinha, isso é tudo uma fachada, não é? Você não me engana não, desculpa, eu sei. Eu percebo que existe assim uma certa... Você é meio violenta, né? Ou você é essa boazinha tudo... moço, para de fazer isso aí, por favor. Não é bem assim não, né? O negócio engrossa, né? O tratamento vai de acordo com o cliente, né? Então, se tá Olha, todo mundo você viu o que ela falou? Mas viu como a gente descobre, meu? Isso é que é ser jornalista, tá vendo? Eu arranco que a pessoa não quer falar. O tratamento é conforme o cliente, né? É isso. Então, dependendo da maneira que você agir com a Keila, Isso. você vai receber na mesma proporção. Com certeza. É triste, hein? Agora vamos falar um pouquinho, então, do seu trabalho. Atualmente, né, você está no Vizinhança Solidária. Isso. Fala um pouquinho do seu trabalho na Vizinhança Solidária. Então, hoje eu Primeiro, integro... né, o que é a Vizinhança Solidária? Vamos falar com gente que não sabe de nada, né?
Entendi. O programa Vizinhança Solidária, né? Hoje eu integro a equipe com o Cabo Torres e o Cabo Wagner. E é praticamente a gente conseguir fazer aquilo que a viatura do 01 normalmente não consegue fazer. Que é o a quê? viatura do 01, para o povo saber? Porque a maioria das pessoas tá aí é paisana, ninguém sabe o que quer dizer o 01. Seria ali a viatura comum que você vê atendendo a ocorrência, né? Viatura diária. Isso, a viatura diária. Que é o quê? A gente faz o policiamento, né? Faz a ronda, faz o contato com a vítima que foi assaltada. Então a gente orienta, né? Então a gente faz esse contato, a gente fica mais próximo da sociedade, entendeu? Então a vizinhança solidária, como o próprio nome já diz, é isso, é você estar próximo da sociedade, entendeu? De você fazer também um vizinho ter contato com o outro, que a gente praticamente obriga isso a acontecer, né? Porque o vizinhança solidária, ele funciona porque é um vizinho cuidando do outro, né? Então você está na sua casa, percebeu que a casa que o vizinho ali viajou, por exemplo, tá com a luz acesa, então você liga para ele, Tá você tá em estranho, casa, tem uns barulhos lá. não, liga o 90. Então, tipo assim, o princípio do Vizinhança Solidária é isso, de você promover a integração entre os vizinhos. E a gente promove essa integração com a sociedade, né? A gente aproxima a sociedade da polícia. Vocês fazem reuniões com os vizinhos, né? Junto um grupo. Como funciona isso daí? Eu quero pôr vizinhança solidária lá na minha rua. Como é que eu faço? Então, primeiramente, você faz contato, né, ou com a companhia, ou com um dos integrantes do Vizinhança Solidária. Certo. A gente entra em contato com o possível tutor, né, que vai ser o responsável. Ele cria um grupo ali com os moradores. E a gente faz uma primeiro contato com os moradores através de uma reunião explicativa. Eu já né? fui em uma reunião, inclusive, tinha bastante coisa lá. Bolo, eu comi. Eu não sei o que falou na reunião, mas eu comi bolo. Eu comi muita coisa lá. Sim, normalmente o nosso comandante, né, o Capitão Melo, hoje a nossa comandante interina é a Tenente Catanho, eles participam da reunião, explicam, né, como funciona o Vizinhança Solidária, quais as medidas que você tem que fazer, né, explica bastante também sobre segurança primária, né, que seria você ficar atento, mexer o celular em local ermo, né, onde não tem muita iluminação, de você parar o seu carro em local também mal iluminado para mexer no celular e tal. Então, esse tipo de segurança primária, ele é explicado, né, para a sociedade, é passado os índices de furto, de roubo. Da região. Da região, daquela área, do porquê que é tão importante registrar um 90, que tem muita gente que fala, eu liguei para o cabo e tal, mas ele mandou fazer um 90. A gente explica o porquê que é tão importante fazer o 90, né, que você precisa ter o registro da área para gerar ali estatística para o seu comandante saber que aquela área precisa de uma atenção. Se não tem o registro do 90, é como se não tivesse tido ocorrência. Entendi. Mesmo que a viatura vá atender, não vai ter tido o registro do 90. Então, ali nas estatísticas depois para o nosso comandante ou para geral, não vai aparecer aquela área como uma área de interesse. Então, obviamente, não vai ser destinado viatura para aquela área. Por isso que a gente explica, isso tudo é explicado durante a reunião de implantação, né, que a gente chama. Depois que a gente fez a reunião de implantação, né, com os moradores, eles criam um grupo, e eles começam a se organizar para colocar as faixas e a placa, né? A placa identificando. E a gente faz o acompanhamento, né, da colocação dessas faixas, até para inibir mesmo quem esteja na maldade ali, vendo o morador colocar, né? Então, para ele ver que é a polícia que está implantando aquilo, né? Causa ali já a pessoa já fica meio receosa de aqui atuar não tá naquela área. Não tá o Deus dará, não. Tem gente cuidando. Exatamente. E a partir do momento que tem a placa identificando nas casas e tem a faixa, aquela área passa a ser monitorada diariamente pela polícia. Entendi. Né? Não que já não tenha sido, né? Mas pela viatura própria do PVS, que hoje a gente tem uma viatura que roda só pelo PVS, por aquela viatura, todos os dias, né, aquela área ali vai ser monitorada. Entendi, muito legal. E eu acho que a base, a importância, né? E eu acho que esse projeto, ele é muito, muito contundente, muito bem feito, porque sem informação a polícia não faz nada, né? Exatamente. Isso que é exatamente o que você falou, né? A população te dando informação, trazendo dados para vocês poderem trabalhar, né? É claro que eu não vou te pedir aqui dados específicos, né, de quantas rondas, do que é feito, porque isso daí cabe ao major, né? Eu acho que é o Oliveira, né? Ou não? Eu não sei falar para o senhor quem que é hoje. Não sabe, né? Mas eu acho que, se eu não me engano, o operacional é o Oliveira. Ele deve ter algum material disso daí, se for o caso. Mas é muito importante. E você percebe que a população tem aceitado esse trabalho? Como você vê? Ou se tem algumas pessoas que não acham legal? O
que Não, você já então, percebeu, você trabalhando na rua, nesse efetivo aí? a aceitação do programa, ele é maior do que do policiamento comum. Por quê? Porque as pessoas procuram vizinhança solidária numa questão que elas já estão mais preocupadas. Por exemplo, a nossa última implantação foi na rua 19 de Fevereiro, que foi onde aconteceu o latrocínio. Então, o pessoal procurou o programa Vizinhança Solidária justamente depois que aconteceu. Então, o pessoal o programa ele tem uma aceitação maior porque é como se fosse a resposta da polícia para um pedido de ajuda. Entendi. Então, quando uma pessoa vem te ajudar, você obviamente recebe de braços abertos. Com certeza, né? com então, por certeza. isso que a aceitação do PVS é muito grande. Você vê que a gente tem contato com os tutores, a gente vai passando na rua, o pessoal vai aparecendo na janela e vai dando tchau. É aquela polícia comunitária mesmo, né? Comunitária de passar de na verdade, escola, né? De sim, verdade. e vai no aniversário da criança e tira foto. É a polícia, assim, que a sociedade abraça, né? A parte do policiamento que a sociedade abraça mesmo e quer por perto. E a importância dessa integração com a sociedade, eu digo sociedade assim, em pontos específicos da cidade, ela também faz com que a polícia tenha condição de observar elementos fora do contexto, né? Sim, sim. Porque eu também, quando patrulhava na rua, eu andava nas avenidas, em alguns locais, e eu sabia que aquela pessoa estava destoando daquele contexto. Então, você fala, por que você suspeitou dele? Porque ele é um cara que eu patrulho ali, por exemplo, né? Sei lá, você passa 50 vezes na mesma rua, você sabe quem é a Dona Maria que está na janela, você sabe quem é o seu José lá que está com o cachorrinho, você conhece todo mundo. De repente você vê um fora você fala, peraí, esse daí não é daqui, concorda? Que isso daí facilita um pouco o trabalho do policial? Sim, sim. E o engraçado é que com o tempo a gente vai percebendo que os próprios moradores eles adquirem isso para ele. Esse tirocínio que a gente chama, ele percebe e fala, tem gente estranha aqui. O paisano começa a ter. É. Entendeu? Porque como ele começa a ficar preocupado com a segurança, ele mesmo já olha e fala, opa, esse cara nunca passou nessa rua aqui. Aí esse é onde... cara que tá olhando o portão do vizinho. Sim, ali. aí é onde ele mesmo já começa a preocupar, já liga 190, já liga pro vizinho para avisar. O vizinho fala, tem um cara aí no teu portão. Sim, então a gente percebe que essa característica que a gente tem, nesse tirocínio, ele passa pro paisano quando ele começa a se preocupar com a segurança. Né? Então, quando a gente explica o que é a segurança primária, o que é isso, o que é aquilo, o que é anormal, o que é normal, o que não é, a gente percebe que o próprio, né, a pessoa começa a perceber que realmente, né, existe isso. Porque tem gente que não acredita quando a gente fala que o policial tem o tirocínio e fala, isso aí você botou porque você quis e tal. Não, existe, né? Você percebe que alguma coisa não está normal. E quando a pessoa tem contato com a segurança pública, ela realmente adquire essa característica e realmente começa a ter olhos, né, realmente voltado ali para a segurança. É muito engraçado isso. Porque a sociedade, ela tem que entender que a responsabilidade da segurança não é só da polícia. Né? Eu sou responsável pela minha segurança, né? Cada um é responsável pela sua própria segurança, né? É claro que tem coisas que fogem da minha condição, né? Hoje eu sou um paisano, né? Vamos colocar assim. Eu ando na rua, só que eu não ando panguando, olhando pro céu, com o celular, tirando selfie de pombo na rua, não. Eu tenho que me preocupar, porque antes de mais nada eu tenho que me manter seguro. Né? Sim, sim. Aí depois, se acontecer algo fora do contexto, né? Tô dizendo, o cara do nada me pega, me assalta e tal, aí eu vou pedir ajuda à segurança pública e o agente público e pedir para ele que me ajude. Mas eu, em primeiro lugar, eu tenho que conseguir, eu mesmo, né? Evitar, por exemplo, evitar os horários, né? Horários que não deve, evitar ficar em locais que costuma acontecer o crime, né? Ficar parado, que nem você mesma falou, na rua lá, panguando, vendo o celular, batendo papo com o vizinho dentro do carro. Então, tem muitas questões e a maioria das vezes, não sei se você percebeu, Keila, que a maioria das vezes, quando eu observo, a gente recebe muita ocorrência, você deve receber também, você está nos grupos da PM, de todo mundo aí, a gente recebe, eu como jornalista, né, como aposentado da segurança pública, eu recebo muita coisa. E eu vou observar o que aconteceu friamente, se você olhar, claro que de fora é fácil, né? Você tá fora, você não tá lá na ocorrência, você não sabe. Mas se você for observar friamente, você vê que foi vacilo. Sim. Você vê que foi um momento ali que a pessoa ficou, sei lá, olhando pro passarinho, né? E aí acontece aquela coisa. Então, esse trabalho da vigilância solidária é exatamente isso, trazer o contexto de segurança pública para a sociedade civil. Sim, sim, exatamente. E você está gostando desse trabalho, não?
Você como recém, né? Quantos? Não tem nem um ano de polícia? Não, tem 8 meses. Mas é porque é interessante, né? Você ele estando próximo da sociedade, você vê muita coisa que... Eu trabalhei um tempo também na viatura diária, né? Porque quando a gente chega, você tem que fazer meio que um estágio, praticamente nos pelotões, para você ver como é trabalhar na noturna, como é trabalhar no dia, entendeu? Então, eu trabalhei sim na viatura diária e agora, estando no PVS, você consegue ver uma certa diferença, né? Então, porque quando você trabalha na viatura diária, você tem uma área para você patrulhar. E quando você está no PVS, toda a área da terceira é sua responsabilidade, né? Então, você tem uma visão muito maior do que acontece no todo do que só naquela areazinha que você estava responsável. E com esse tipo de trabalho, né? Vamos falar agora da Keila, a moça Keila, né? Você é solteira, é moça, né? A moça Keila, o que você acha que mudou? O que a Polícia Militar fez com a Keila? Quem é a Keila agora? Depois de formada e policial militar. Agora, esquece a Polícia Militar. Eu quero a pessoa Keila. O que a Polícia Militar trouxe para você, Keila, como pessoa? Então, né, é difícil a gente responder porque a gente, como policial militar, a gente não vê a diferença. Né, você entra na instituição... Todo mundo vê, menos você, né? Você entra na instituição, você começa a viver ali, então você mesmo não percebe a diferença. Você vai ver a diferença quando você sai de férias ou numa folga que você vai para casa conviver com onde todo mundo praticamente é paisano e o pessoal começa a falar: eita, mas você é estranho, essa mania que você tem. Você entra de frente pra rua. Nossa, mas você vai andar armado? Nossa, mas você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Aí você fala com a pessoa assim: que rua que você tá? Você chega num lugar e fica perguntando onde você fala assim: ah, tá, mas e aí? Que rua que você tá? A pessoa: sei lá, que rua que eu tô, fico... Como que você entra numa rua e não sabe onde você tá? E se acontecer alguma coisa, não vai acontecer nada. Então, assim, você praticamente não percebe as diferenças, né, que tem de quando você era paisano para quando você entra para a vida militar, né? Seus parentes é que vão perceber. Mas eu, como policial mesmo, é praticamente o que acontece com todo mundo, né? Você fica mais preocupado com a sua segurança, né? Você tem um olhar mais amplo, você percebe mais a atitude das pessoas, né? Então, assim, com todo policial, eu acredito que a gente praticamente passa assim pelos mesmos níveis. Há uma mudança, né? Não tem jeito. Sim, né? Não tem jeito. É o natural do policial. Eu ainda escuto isso até hoje. Você não perde o jeito de polícia, né? Onde você tá não é assim, ficar postura, nada disso. Sei lá. Não sei, não dá pra explicar mesmo. Não tem jeito, não. É isso aí, Soldado Keila. É isso. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre o seu trabalho, sobre a Polícia Militar, que você gostaria? Pode falar. Não, somente isso mesmo, que a população tenha um pouco mais de empatia, né? Fala para essa câmera aqui, fala com a população então. Só isso mesmo, que tenha um pouco mais de empatia, que entenda que o policial militar, ele é um ser humano que está ali para te ajudar. Independente da situação que ele esteja na hora, independente da situação que você esteja na hora, ele está ali para te ajudar, então tenha um pouco de empatia, um pouco de paciência, que vai dar tudo certo. Tá bom? Pessoal, a Keila chegou aqui, né? Eu falei, meu Deus, estão admitindo criança, né? Porque aqui, da semana passada, a Vanessa, né? A Vanessa tinha aquele jeitão de mas a Keila, aquele jeitinho. Falei, meu Deus do céu, né? Mas é muito legal. É importante, né, Keila? Eu espero que você tenha uma grande carreira aí na Polícia Militar, que Deus te abençoe e te guarde, né? Que você Amém. Venha fazer muitas coisas boas aí, crescer, né? Que é o seu plano, sim, né? Na carreira. E vai dar tudo certo. Já deu tudo certo, você tá aí, e vai em frente, força na peruca e vai lá. Pessoal, dá tchau pro povo aí. Tchau, pessoal, até semana que vem. Um abraço. Diário da Região Repórter. Informações, prestação de serviço, utilidade pública.